Bom, meu nome é José Rezende Mendonça, morador aqui do Pontal desde 1951, né, onde acompanhei de perto toda essa trajetória religiosa, que começa bem lá atrás, com a chegada dos primeiros povoadores do bairro, que são os pescadores. Na realidade, o Pontal já existia, claro, como parte do além, assim que se chamava, mas não era habitado, não tinha pessoas aqui para desfrutar desse paraíso. Então, por volta de 1875, chegam aqui ao bairro os primeiros pescadores, vindo da costa do Sauípe, que fica ao norte de Salvador. Aqui chegando, eles aportaram aqui na Baía do Pontal, fizeram suas primeiras residências na Avenida Lomanto Júnior, né? Hoje Lomanto Júnior, exatamente naquele local onde tem a Barra Crítica, onde ali se instalaram as primeiras casas. O primeiro morador que se tem notícia dá-se o nome de Senhor das Neves, né? Se aqui no Pontal tem alguém com o sobrenome das Neves, portanto deve ser descendente dele. Então, os pescadores, quando chegou aqui, ao primeiro fato deles partirem para a parte religiosa, que isso é muito tradicional desde a nossa história do Brasil, que a igreja está sempre fazendo parte em conjunto com a população, com aqui os seus habitantes. Eles chegando aqui, eles fundam uma escola ali na rua, que hoje tem o nome de Herotildes Melo, com uma capelazinha com o nome de Capela de São Pedro, né, que é o padroeiro deles. Agora, tinha uma coisa interessante, né, porque um outro grupo de pescadores tinham como padroeiro São Francisco. E para não entrar em conflito, eles resolveram, né, de uma forma salutar, atender todo o grupo. O que é que eles faziam? Na época de São Pedro, que é 29 de junho, não é isso? 29 de junho, eles faziam uma procissão pela Baía do Pontal, que naquela época denominava-se de bordejo. Eles pegavam um saveiro, colocavam a imagem de São Pedro, né, e toda a população acompanhava aquele cortejo com barcos, canoas, qualquer tipo de embarcação daquela época. E por terra saía a procissão de São Francisco, de lá do local, da colônia, e circulava pelas ruas do bairro e ia ao encontro depois da imagem de São Pedro, mais ou menos onde hoje é aquela banca do peixe. Ali sempre foi o ponto de saída e chegada desse bordejo. E no ano seguinte eles faziam o inverso. São Francisco ia para o bordejo na Baía do Pontal e São Pedro saía por terra, né, numa procissão, e depois havia esse encontro. Era uma tradição muito bonita, eu alcancei isso, inclusive, até os anos 60 ainda tinha esse bordejo, mas foi uma tradição que acabou. São coisas que nós estamos lutando para que a igreja venha buscar de novo essa tradição, porque tem muitas outras que estão deixando de acontecer aqui no bairro, como o São João, né, que era a maior festa que tinha aqui no bairro, que também não está como era, o Santo Antônio, né, e a queima de Judas, né, que tudo isso fazia parte do folclore aqui do bairro. Eram bem movimentados e sempre com a participação da igreja, né. Porque a igreja, propriamente dita, de São João, ela começa por volta de 1915, aqui no bairro, na travessa Sebastião Fragoso, que depois chamou-se Beco do Cruzeiro, né, na esquina com a Rua da Frente, hoje Lomanto Júnior. Ali foi instalada a primeira capela de São João, que levou o nome de São João da Barra, por estar em frente à barra, a entrada de todas as embarcações aqui. Por isso é que levou o nome de São João da Barra. Alguns outros moradores mais antigos dizem que não era em função dessa barra daí, sim, em relação à barra do rio, aonde São João batizava os fiéis
naquela época, à margem do Rio Jordão. Mas a verdade é que essa capela só ficou aí um ano. Ela foi transferida em 1916 para o atual local. Aqui funcionava uma casa de jogos, que já não era bem vista pelos moradores, né? Porque onde tinha jogos naquela época, tinha também o encontro dos homens, né? Que não eram muito fiéis em casa, e aqui não era um lugar bem visto. Então, um morador se apressou e entregou essa área para que fosse construída a atual igreja. Claro que não com essa arquitetura que tem hoje, né? Foi feita essa nova igreja, e de lá para cá houve várias mudanças na arquitetura, que culminou com essa atual feita na época do padre Otoniel. Então, a parte religiosa do bairro é muito intensa, é muito grande. O que está precisando é recuperar justamente isso, né? Porque o Pontal tem muita história, por ser um bairro totalmente diferente dos demais, né? Sempre esteve afastado dos demais bairros, porque o seu trajeto tinha que ser feito através de barco, que era muito perigoso, e poucas gente se utilizavam disso, e só veio mesmo o bairro crescer de uma forma, né, mais intensa a partir de 15 de agosto de 66, com a inauguração da ponte. Por isso é que estamos celebrando agora o centenário e relembrando tudo isso, para ver se nós conseguimos, pelo menos, trazer algumas tradições de folclores que tinha aqui, histórias que tinham aqui, que deixaram de ser. É um bairro muito rico em tudo isso. Posso até citar alguns casos, né, mas que marcaram minha época de infância, como é o caso da boiada que tinha aqui, que era o embarque do boi na Saptinga, onde hoje ali era um curral, onde o gado ficava ali para ser embarcado, né, com destino a Salvador, para se transformar em charqueada ou para carne fresca em Recife, Salvador. E hoje nesse local é onde está o Colégio Militar. E eu lembro-me que uma vez eu estava na praça e a boiada se atrasou no seu trajeto, que normalmente era de madrugada, e começou por volta de umas 9 horas da manhã, né, que esse gado ficava lá onde hoje é a UBS, que era o curral de Zé Cel, e esse gado passou em pleno dia, que era arriscado, e alguém, naquele momento, deu um grito lá dizendo que um boi tinha escapado, que vinha em direção aqui da praça, e foi uma correria danada, não ficou ninguém, porque ninguém queria ser atropelado por boi. Então são muitas e muitas histórias, né? Dentre outras também que nos marcou muito, a tragédia que houve aqui com uma jovem, aqui naquela época era apelidada de Boneca Cobiçada, né? Era uma jovem que veio de Belmonte, né, aqui para a casa dos parentes, e aqui ela teve um caso proibido, né, e num desses movimentos do bairro, a esposa do ente querido dela descobriu e fez com que ele terminasse esse namoro, né. A boneca cobiçada, né? Boneca cobiçada porque ela era uma loira e muito cobiçada por muitos homens, então por isso esse apelido. Não suportou o término dessa paixão e tocou fogo, né, e saiu daqui toda queimada. Eu conto essa história, não é simplesmente um fato em si da coisa. O que me chamou mais a atenção, e é isso que me ficou gravado, é que no momento que eu cheguei no local, não só eu, mas como quase toda a população do Pontal, que era um bairro tudo concentrado, a gente sabia da notícia de imediato, foi vê-la numa carroça, que era o transporte que nós tínhamos naquela época que não tinha carro, para levá-la até a lancha, da onde ela seria levada para o hospital, lá no centro. Foi ela, ainda naquele estado, toda queimada, sentada ao lado do seu ente querido, com a cabeça no ombro dele, cantando aquela música que na época estava muito no ar e que até hoje não é sucesso, é cantada a todo momento, aonde ela cantava. Então aquilo foi que me marcou. Eu vi aquela pessoa queimada, porque o resto eu não sabia decifrar bem o que se tratava aquela história de amor. Mas esse ato de ver ela cantando essa música
Eu fiz com que eu até decorasse um pouco da música, aonde ela estava cantando: encosta a sua cabecinha no meu ombro chorar e conta as suas mágoas todas para mim. Então aquilo foi para mim uma coisa que não esqueço, e o pessoal do Pontal também não esquece. Cheguei a visitá-la depois com a minha mãe no hospital, né? E lá, uns 15 dias depois, ela veio a falecer porque ela não suportou as queimaduras. Não, e são tantas e tantas outras que o espaço aqui talvez não dê. Mas o Pontal é muito rico, muita história, que nós precisamos resgatar tudo isso. Falar da paróquia São João Batista, nós temos que falar também do teatro que existia aqui, ao lado da paróquia, no mesmo terreno. Era um teatro, inclusive, muito grande, né? Não ficava a desejar muitas salas de cinema por aí, com cadeiras próprias, né, de teatro, com um bom palco. E aqui existiam várias peças, né? E essas peças eram feitas e realizadas por pessoas do próprio bairro. Me lembro que tinha um morador que era açougueiro, de nome Coló, quem mais fazia essas peças. E o que mais me chamava a atenção, justamente por ele não ter um certo conhecimento, e ele é quem fazia, editava essas peças, ele mesmo é que acompanhava, ele era tudo nessas peças. Me lembro de uma, inclusive, que ele fez uma adaptação daquele Pagador de Promessas, né? Com a adaptação aqui para uma promessa ser paga em Bom Jesus da Lapa, onde tem uma criança doente aqui no bairro, né? E que vai para Lapa com os pais e termina o pai sendo assassinado na cidade próxima de Brumado, né? Já perto de Caetité, porque naquela época a viagem para Lapa era uma viagem muito longa, de às vezes levar 2, 3 dias, que não era as condições que tinham hoje. E tinha realmente esses assaltos, esses crimes que aconteciam. E ele fez uma peça justamente em cima disso. Foi muito aplaudido na época, uma peça muito boa. Então foi outra coisa boa que deixaram se acabar, né? Quem for visitar a exposição vai ver, né, que nós conseguimos uma foto aonde mostra a frente desse teatro, já com o telhado todo caído. E se alguém tivesse pensado naquela época, talvez não tivesse destruído esse teatro, e sim aproveitado ele, porque a nossa comunidade está carente dessas coisas. Então, foi mais um espaço que nosso bairro perdeu, como também a finalidade principal da praça. Essa praça sempre foi, né, o point do bairro. Aqui se realizava de tudo. Nós tínhamos um cinema em frente à igreja, que era o Cine Olímpico. Nessa praça tinha um campo de futebol, onde tinha todas as tardes de domingo e às vezes no sábado, realizações de torneios, né? E armavam também aqui os circos e os parques. Aqui nós tínhamos um parque que chamava Parque Ubaitaba, que era daqui de um morador do bairro, e aqui também apareciam parques de outras cidades. Então era um movimento muito grande nessa praça. Nós tínhamos realmente uma referência em que os outros bairros se sentiam atraídos para vir para cá. Porque aqui nós tínhamos tudo nessa praça. Praticamente acabou tudo isso, aqui não se arma mais circo, acabou o campo de futebol, né? Hoje tem uma praça hoje reduzida, que graças a Deus foi recuperada agora. Então a gente percebe que o progresso é uma coisa necessária, só que veio de uma forma muito agressiva, se as pessoas se preocuparem com a parte sustentável da coisa. Não se poderia ter as duas coisas ao mesmo tempo. Com isso perdemos várias árvores que para a gente eram relíquias, em razão disso. Nós também perdemos aqui próximo, que era a nossa rua da frente, onde nós tínhamos uma praia que era muito bonita, chegou até a ser chamada de Praia Copacabana, e substituiu a Praia Copacabana da Avenida Soares Lopes, porque era uma praia desde o Morro de Pernambuco até a Ponta de Eustáquio, ali onde começa a ponte. E isso se acabou em razão da construção do porto, por o avanço da maré, foi obrigado a fazer aquele arrocamento de pedras, e que aquilo no final se transformou num manguezal, né, que é uma área propícia para desenvolvimento da planta do mangue, e que se tornou uma lama. E as pessoas às vezes não acreditam, só acreditam quando vê justamente fotos daquela área ali, com aquela praia que era bastante frequentada, que nós temos aqui a Cabana da Sereia,
né, que era outro ponto, né, famoso aqui. Nós tínhamos mais alguns outros pontos, como Toro, como o Canibal e outros restaurantes que marcaram a juventude aqui. Nós tínhamos o Clube Social do Pontal, que também se acabou, que era outro ponto de investimento, né, da juventude, não só da juventude, mas de toda a população. Aqui nós tínhamos tudo. Naquela época não era nem um bairro, naquela época era um distrito, onde nós temos aqui um primeiro hotel, nós tínhamos aqui uma cadeia, nós tínhamos delegado, nós tínhamos correio próprio, nós tínhamos cartório, de onde as pessoas eram registradas aqui. Por isso que os moradores, da época em que o Pontal foi distrito, está lá na certidão de nascimento dele, que ele nasceu no Pontal. É diferente de uma pessoa hoje que mora no Pontal e vai ter um filho em Ilhéus, né, Ilhéus, quando a gente fala o centro, e que lá na certidão consta apenas que ele é filho de Ilhéus. E nós não, naquela época nós temos na certidão que nós somos filhos do Pontal, porque era um distrito de Ilhéus. Tornou-se bairro depois, e com isso nós estamos perdendo muita coisa que nós tínhamos naquela independência, e que aos poucos estão querendo voltar, como está voltando Correio, como voltou já hotéis, né, que tinha acabado, e aí realmente a coisa tomou outro rumo, e Pontal é um bairro que nós podemos dizer que ele tem de tudo um pouco. Além de toda essa beleza, toda essa coisa, ela tem de tudo um pouco. E somos gratos por ter nascido aqui e esperamos que daqui para frente, para o centenário, a gente tome uma outra consciência e faça com que esse bairro volte a ser pelo menos o que era naquela época. Com a realização desse centenário, que foi uma coisa bem pensada e bem vista pela comunidade, nós queremos registrar que isso é um começo, é o começo de uma nova história, né? Porque vão vir outros 100 anos, nós não estaremos mais aqui, né? Mas nós temos essa obrigação de passar para essa juventude que está aí, os que estão para nascer ainda, até que a gente se vá, que este bairro tem que ser preservado. As coisas que nós estamos tentando resgatar, que fique como incentivo que eles possam fazer isso. Por exemplo, nós estamos tendo dificuldade nessa arrumação, justamente da parte da história, tanto da igreja como do bairro, para que essas pessoas que vieram antes da gente, a gente pudesse mostrar para essa juventude de hoje. Nós estamos tendo dificuldade. Então é interessante que os que vão ficar, esses jovens, já comecem a guardar todo esse material. Material fotográfico, né, material que vai ser distribuído, toda essa parte que é para, eu não digo 100 anos, que eu acho muito longe a pessoa só comemorar em 100 anos, mas daqui a 50 anos, né? 150 anos é uma data que deve ser comemorada. E depois os 100 anos. Então todo esse material, todo esse registro, inclusive essa filmagem, que fique aí gravada, que servirá inclusive, né, como os livretos que vão ser distribuídos, os panfletos, toda essa parte fotográfica, todo o acervo que vai ficar isso, que seja guardado, para que não tenha a dificuldade que nós tivemos para estar montando esse centenário agora. Então a minha mensagem é que passemos isso para todos os jovens, durante esses 10 dias, para que eles tenham consciência que o progresso pode ser feito, mas sem precisar destruir, né, o que está aí construído. Apenas fazer uma reforma, fazer adaptações, porque se assim fizermos, quem será os verdadeiros beneficiados somos todos.